Olá, ouvintes, olá, internautas. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia Berlândia. É uma alegria que vocês estejam conosco para nós darmos continuidade a esse momento com Jesus em nossos lares, que é muito importante para que a luz se faça presente e que nós possamos ouvir e meditar sobre os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. E para bem iniciarmos, convido todos para a nossa prece inicial. Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, com os corações agradecidos, Senhor, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Pedimos, Senhor, a assistência amorosa da direção espiritual de nossos mentores, para que venham nos amparar, nos dar as boas intuições, a fim de que levemos a mensagem de Jesus de forma clara para todos aqueles que nos ouvem. Mestre Jesus, pedimos em favor do planeta Terra, da paz no mundo, de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que os nossos lares, nesse instante, sejam envolvidos por doces vibrações de paz, recebendo uma limpeza fluídica, e que todos os nossos familiares, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados, possam, Senhor, ser acolhidos, amparados, esclarecidos, para que todos nós nos sintamos estimulados e encorajados para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. Sê conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, nós já, no nosso encontro anterior, iniciamos o capítulo 15, que é Fora da Caridade não há salvação, e hoje nós vamos ver o item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Vamos fazer uma pausa aí para nós comentarmos, né, que havia, à época de Jesus, aqueles doutores da lei, né, que buscavam, de várias maneiras, tentar Jesus, provocá-lo, né, a fim de que ele caísse em contradição ou algo que ele falasse pudesse destoar da lei e os profetas. Então, esse homem, esse doutor da lei, perguntou a Jesus: O que preciso fazer para alcançar a vida eterna? Uma pergunta bastante provocativa, né? E Jesus respondeu, primeiramente, lembrando
do que estava escrito na lei mosaica. Sim, porque não perdi a oportunidade de pegar Jesus de surpresa. Achavam que iriam conseguir, não é verdade? E Jesus então respondeu: o que está escrito na lei é: amarás. Jesus respondeu, não, desculpe, o homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então aí está o mandamento maior: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e todo o teu espírito. Quer dizer, amar a Deus integralmente, sem dúvida, sem hesitação, né? E a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar a outra? É muito importante que nós refletamos sobre isso, porque muitas pessoas, né, demonstram ou até mesmo fazem sacrifícios em favor do outro, estranho, mas não fazem em relação a si mesmos, né? Numa total baixa autoestima, numa total ausência de amor. Então, se nós não nos amamos, como iremos amar o outro? É uma incoerência, não é verdade? Então, essa afirmação, esse mandamento, é justamente para mostrar que devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo. E depois, amar o próximo como a nós mesmos. E o que é amar? No sentido que nós entendemos, né? Não é o amor do sexo, não é o amor do abraço e do beijo, é o amor em sua essência mais fina, mais sutil, mais plena. Aí você poderá dizer: ah, Vânia, mas isso aí ainda não é possível, nós ainda não conseguimos alcançar esse amor. Mas é importante que nós nos coloquemos a caminho, buscando aquela prática desinteressada, aquela prática que nasce do fundo do nosso coração, aquela prática que deseja ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, aquela prática sem reservas, sem mas, é aquela prática aberta, pronta para fazer o melhor, em que aspecto for, seja ele físico, material, espiritual, emocional. E daí, muitas vezes, é-nos necessário fazer o sacrifício. Sacrificar o quê? O corpo? Sacrificar o bolso? Não apenas isso, ou não é isso. É sacrificar o nosso orgulho, a nossa intolerância, a nossa paciência, a nossa impaciência, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É esse sacrifício de que nos fala Jesus, para que nós possamos amar. Aquele amor sem cobranças, sem exigências, sem esperar nada em troca. Não é? O amor livre, no sentido de desprovido de qualquer interesse. E para melhor explicar ao homem que de todas as maneiras tentava parecer que era um justo, ele perguntou: quem é meu próximo? E Jesus, então, tomando a palavra, lhes diz: um homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando-lhe a palavra, lhes diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram
cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Então, nós tivemos aí, né, a parábola do bom samaritano, né? E que um homem ia de Jerusalém a Jericó, né? Foi assaltado e os ladrões, além de tirar tudo o que ele tinha, o feriram e foram embora, deixando-o semi-morto. E olha que interessante é essa passagem, nos chamando à reflexão, não só sobre quem é meu próximo, mas principalmente para nos chamar a atenção sobre o que nós faríamos se estivéssemos no lugar desse homem ferido. Porque passou um sacerdote, o sacerdote olhou e seguiu adiante, continuou sua viagem, mostrando o quê? Uma total indiferença para com aquele caído no chão. Em seguida, veio um levita, né? E que observou também aquele homem estendido sobre o chão, né? Naquelas condições precárias, machucado, ferido, e passou adiante, revelando também desinteresse, falta de compaixão, indiferença, mas um samaritano, né? Que eram aquelas pessoas que nasciam na Samaria, né? Ele viajava e, chegando onde estava aquele homem deitado ao chão, viu-o e foi tocado de compaixão, aquele sentimento que revela a piedade para com o sofrimento do outro, né? E essa piedade fez com que ele se aproximasse, derramasse óleo e vinho nas feridas, que era o que se utilizava àquela época para que elas cicatrizassem, né? E cuidou dele. Depois colocou-o sobre seu cavalo, levou-o a uma hospedaria, né? E cuidou dele até que amanheceu o dia e ele precisava seguir viagem para cumprir seus compromissos. Então, ele deu ao dono da hospedagem 2 denários, que era a moeda utilizada na época, para que cobrisse as despesas a mais enquanto ele estivesse ausente. E aí, o samaritano se dirigiu ao dono da hospedagem, dizendo-lhe que tudo que ele gastasse a mais, quando ele voltasse, ele o pagaria, né? E aí vem-nos a pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo.
Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, para responder à indagação do homem que o queria tentar, que queria perturbar Jesus, Jesus esclarece, né? Através dessa narrativa, quem parece ter sido próximo daquele que foi assaltado e ferido pelos ladrões, né? O próprio doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E quem é que usou de misericórdia? Quem é que teve compaixão? Quem é que teve piedade? Quem é que cuidou das feridas? Quem é que pagou para ele ficar hospedado, sendo alimentado e tudo mais, né? Foi o samaritano. Então, que nós sejamos também os samaritanos de hoje. Alguém poderá objetar e dizer assim: ah, Vânia, mas hoje está mais difícil, porque nós temos muita violência, muita criminalidade. É claro que nós devemos nos resguardar, cuidar da nossa integridade física, principalmente. Mas, por conta disso, nós não vamos ficar prisioneiros nos muros de nosso lar. Não. A vida continua. E há milhares de pessoas necessitadas, como esse homem caído à rua, necessitadas de um alimento, de um agasalho, de um medicamento, de um curativo para uma ferida. E muitos continuam agindo como o sacerdote e o levita. Olham e passam, seguem à frente, numa total indiferença, numa total falta de caridade, de piedade, de compaixão pela dor do próximo. Esquecendo-se de que essa situação poderia acontecer e pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então é preciso que nós paremos um pouco dessa correria em que se transformou a vida da maioria e reflitamos sobre os ensinamentos dessas lições, dessa lição de hoje, para que deixemos fluir a compaixão e o amor dentro de nós e para fora de nós. Só assim nós teremos um mundo melhor, um mundo com menos dor, com menos sofrimento, com menos tristeza, com menos miséria. E é da união desses propósitos, desses objetivos, que nós conseguiremos isso, pois sabemos que uma andorinha só não faz verão. Então, vamos lembrar aqui uma frase que nós lemos há muitos anos no Jornal da Associação Médica Brasileira, que nós sempre o consideramos muito oportuno. Diz assim: aquilo que nos separa não deve destruir o que nos une. Então, não importam opiniões, posições políticas, religiosas e outras. O que importa é que, acima de tudo, nós somos seres humanos, caminhando para nos tornarmos uma família universal, pois sabemos que todos somos os seres inteligentes da criação, criados por Deus para chegarmos à perfeição um dia. Um dia nós seremos anjos, serafins ou querubins, isentos, livres de dores, dificuldades, misérias, vícios e quaisquer outras imperfeições físicas, morais e espirituais. Nós chegaremos à plenitude e nós continuaremos trabalhando pelo bem do universo, chamados por Deus para sermos co-criadores
de novos mundos, de novos seres, né? Então, diante disso, aproveitemos, meus amigos, aproveitemos o tempo, aproveitemos a oportunidade. Porque quando nós fazemos o bem ao próximo, por menor que seja, é a nós mesmos que estamos fazendo. E um grande bem-estar nos invade a alma, aquele bem-estar da paz de consciência, da verdadeira alegria, da felicidade, em que muitas vezes, por migalhas que fazemos, nós recebemos sorrisos, gratidão, preces, abraços e louvor ao Pai por aquilo que nós tenhamos feito. Quer dizer, muitas vezes nós fazemos tão pouco e recebemos tanto. Só que nos esquecemos de avaliar o quanto que nós temos sido beneficiados em todos os aspectos de nossas vidas. Não temos que pensar que no estalar de dedos nós chegaremos à angelitude. É preciso que nos empenhemos na luta contra o homem velho. Então, nos recordemos sempre da parábola do bom samaritano, a fim de que a nossa vida seja uma vida de um homem de bem, a de um cidadão que cumpre as leis, que cumpre seus deveres e responsabilidades. Estão nessa comigo? Vamos lá. Agora é com você, Norminha. Olá, queridos irmãos. Muito linda essa parábola, não é verdade? Vamos, então, fazer uma observação. As personalidades que Jesus colocava como mais significativas nas parábolas eram sempre os pequenos, os humildes, não é? Aqueles repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo. Em suma, meus irmãos, eram aqueles considerados por aquele povo heréticos e descrentes. Foi assim, não é? Com a mulher adúltera, que eles queriam apedrejar, e Jesus falou: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembram? Foi com o publicano e o fariseu, que enquanto o fariseu se exaltava no templo, o publicano orava humildemente. Foi com Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que era odiado pelo povo judeu, mas Jesus falou que jantaria com ele naquela noite. Com Maria Madalena, não é? Uma mulher de vida mundana, mas que abraçou ao Mestre e, com isso, conseguiu a sua redenção. Então, foi assim também quando o Mestre optou pelo samaritano. Por quê? Porque os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus, aqueles judeus ortodoxos, né? Por isso mesmo, eram desprezados. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos relata a causa dessa rixa que existia. E ele diz assim: após o cisma das 10 tribos de Israel, né, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel.
destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob a dominação romana, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Para tornarem-se maior, para que eles tornassem maior aquela cisão e eles não terem de irem a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, eles construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco da lei de Moisés e rejeitavam todos os outros livros a que esse foram anexados. Então, o antagonismo dessas 2 partes dos judeus daquela época, não é? Era a divergência de opiniões religiosas. Se bem que fosse a mesma origem das crenças de uma e outra, a gente poderia atribuir que os samaritanos fossem o equivalente aos protestantes do nosso tempo. Como os judeus não se comunicavam com os samaritanos, Jesus, que foi o nosso extraordinário pedagogo, não é? Para responder aquela pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo? Ele escolhe, por isso que ele escolheu o bom samaritano, para ensinar o amor ao próximo, por meio do esforço no trabalho no bem, demonstrando que a capacidade de amar e a caridade independem da etnia, da religião, da idade, enfim, independem de quaisquer questões puramente convencionais. Ou seja, ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar de sua crença ou nacionalidade, como fez o samaritano, né? E assim Jesus descreveu a parábola, não é? Dizendo que ele foi atacado por ladrões na estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Aí também tem um sentido particular. Jerusalém era uma cidade santa para os judeus, como é considerada até hoje. Jericó e Jerusalém ficava na altitude, 2 metros de altitude do mar. Jericó ficava abaixo do nível do mar, 200 metros. Era uma cidade mais voltada para o predomínio das inferioridades, das práticas ligadas mais à matéria, não é? Lá tinha palácio, não é? De inverno, tinha também hipódromo, coisas ligadas à matéria. Então, pode-se identificar aí o sentido do afastamento, né? Do cumprimento das leis de Deus, no simbolismo da Jerusalém sagrada e da Jericó profana. Então, esse homem que caiu nas mãos dos ladrões e logo despojaram, depois de maltratá-lo, deixaram-no muito feridos, né? Sem socorrê-lo. Se trouxermos para os dias de hoje, os salteadores podem ser, por exemplo, um político que se candidata a um cargo público com o fim de desviar os recursos destinados a escolas, hospitais, segurança, etc. Ou, meus irmãos, qualquer um de nós que estivermos submissos ao egoísmo, nos comprometendo
prejudicando o nosso irmão de caminhada, por nossa ganância, né, pelas coisas transitórias da matéria, sem ter um mínimo de compaixão, não é? O sacerdote ali, que passou a distância daquele que estava caído, necessitado de auxílio, era o máximo em termos de poder em Israel. Israel tinha um Estado teocrático em que o poder religioso e o poder temporário estava nas mãos desses sacerdotes. E o levita, quem era naquela sociedade? Membro da tribo hebraica, sacerdote de Levi, que também era um intérprete da lei. O que eles representam hoje? Os líderes religiosos de qualquer religião que não se preocupam, não é? Que só se voltam para os dogmas, né? Para os cultos exteriores, mas estão distantes daquela máxima de fora da caridade não há salvação. E o samaritano, que era considerado um impuro, por quê? Porque lá no norte, né, daquela região onde eles habitavam, eles foram invadidos pelos sírios. E ali houve uma mistura. Eles casaram-se com pessoas que invadiram ali. Então, por isso, eles eram considerados impuros, hereges, entendeu? E aqueles homens ditos, não é, entendedores da lei, passaram a largo, não cumpriram a caridade para com ele. Então, o que entra em ação aqui nessa parábola forte é a importância do amor ao próximo como a si mesmo, sem nos determos em nacionalidade, em que crença professem, não é? Nada disso. E por isso que Jesus respondeu àquele homem, quando ele disse que qual desses três, perguntando a Jesus, né? Houve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões, né? E Jesus perguntou para ele, para ver se ele, como doutor da lei, interpretava direitinho, né? Que temos que ter compaixão. E ele, por orgulho, não disse o samaritano, ele disse aquele que usou como o tal da misericórdia. Entendeu? Como tal, com misericórdia. Então, Jesus falou para ele, então, vai e faça o ti mesmo, entendeu? Então, no dia de hoje, de ação, qual o exemplo de ação com misericórdia que nós pudemos, assim, exemplificar? Pessoas que brilharam nesse sentido, né? Como Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, ou qualquer anônimo que faça o bem sem olhar a quem. Amar não é sugestão, meus irmãos, é mandamento. Então, que nós possamos ser, não é, hospedeiros dos ensinamentos do Mestre, porque o hospedeiro que acolheu aquele samaritano, que acolheu aquele homem que o samaritano levou para a hospedagem dele, e que recebeu os denários, os 2 denários, que simbolizam a caridade e a sabedoria para cuidar daquele viajante, não é? Representam aqueles que recebem o ensino de Jesus, mas que o colocam em prática, que não basta só saber, o mais importante é exercitar, né? Que nós possamos, então, ser hospedeiros nos ensinamentos do Mestre, colocando-os em prática com abnegação e misericórdia. Só assim estaremos vibrando em sintonia com o sublime peregrino, que é o nosso Mestre Jesus,
que nos socorre em todos os momentos da nossa existência. Muita paz, meus irmãos. Agora, a nossa irmã Vânia vai prosseguir. Então, meus irmãos, para nós fecharmos a parte de nossas leituras, comentários e reflexões, nós trouxemos do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho, a lição 188, o mais próximo, que se baseia nessas lições, nessa lição que nós acabamos de ouvir. Beneficie o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. Não abandone o próprio fogão. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. Participe do grupo de assistência, mas atente ao convívio com a família. Realize campanhas de beneficência, mas não olvide a própria despensa. Não esqueça a própria despensa. Costure para os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. Seja cortês na rua, seja educado, mas lembre-se também da gentileza no lar. Ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder, mas tenha em mente que a caridade começa em casa. Acreditamos que não é necessário acrescentar nenhum comentário, não, gente? Fica aí o lembrete para nós. Cuidemos do nosso próximo. O nosso próximo mais próximo é a nossa família, em primeiro lugar. Né? E depois vamos ao encontro daqueles necessitados também de auxílio, de socorro, de amparo, de um alimento, de um agasalho, de uma medicação, de um sorriso, de um aperto de mão ou de um abraço. Tem para todos. Agora devolvo a palavra para a Norminha. Chegou, então, o momento da nossa fluidificação da água, não é, meus irmãos? Todos nós certamente já deixamos, né, um recipiente de vidro branco transparente para esse momento especial. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos ao alto? Graças a Deus, permita, mestre querido, que aqueles benfeitores de luz aqui presentes, em seu nome, possam fazer jorrar sobre esta água os fluidos balsâmicos, medicamentosos, trazidos dos laboratórios espirituais para transformá-la num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Humildemente, nós vos suplicamos, em nome do nosso Pai Maior. E assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso Evangelho no Lar de hoje, felizes e agradecidos. Então, vamos à nossa prece de encerramento? Graças a Deus. Obrigado, mestre querido, guias e mentores espirituais que aqui nos assistem, nos inspiram, mas, sobretudo, gratidão a Ti, Pai. Nós, dos dois lados da vida, felizes, agradecidos, te pedimos que possamos cada vez mais sermos conscientes e colocarmos em prática
todos esses ensinamentos que semanalmente somos inspirados por vós na reflexão, que possamos expandir a nossa compaixão e auxílio por cada um do nosso próximo. Abençoe assim, Pai, a todos nós, aos nossos familiares, a todos os seus filhos desse planeta tão sofrido de provas e expiações. Que a compaixão e a paz possa se estender por todos os necessitados do Brasil e do mundo, para os encarnados e para os desencarnados também, que estejam necessitando do esclarecimento e da aceitação da sua situação atual, que possam ser conduzidos com muito amor ao orbe que lhes foi reservado conforme a sua o seu merecimento, a sua atitude enquanto esteve aqui encaminhada, que possamos então, Pai amoroso, sermos esse cristão que executa as suas vontades. Ajude-nos nesse propósito. E com esse propósito estaremos com as suas bênçãos na semana que vem aqui reunidos. Por hoje te pedimos, Pai maior, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no lar, dando todos juntos os dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.